Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Nos últimos anos, a tecnologia tem impulsionado o avanço da sociedade de maneira muito acelerada. E um dos setores que mais tem sentido esse impacto é o mercado jurídico. Com o avanço da inteligência artificial, algumas previsões sobre o fim da advocacia tornaram-se alarmantes. Alguns canais de comunicação chegaram a divulgar que os advogados seriam substituídos por robôs, as petições seriam totalmente automatizadas e que de repente essa profissão poderia se tornar obsoleta. Mas então, será o fim da advocacia ou estamos apenas diante de uma oportunidade de mercado? Hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial e a advocacia. E para conversar conosco, nós convidamos aqui o advogado e professor Dr. Marcelo Xavier. Marcelo, boa noite e muito obrigado pela sua presença no Ponto de Vista novamente. Boa noite, Rui. O prazer é todo meu de estar novamente nesse programa que é super informativo. Cada vez mais a gente surpreende com a qualidade das entrevistas, né, que tem agregado para toda a sociedade. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão caro ultimamente para os advogados. A gente teve uma conversa um pouco distinta da profissão de professor que o senhor exerce, aqui eu quero aprofundar um pouco mais nisso. No nosso bate-papo anterior a gente falou um pouco sobre mobilidade urbana, era um período do mercado financeiro, quando tinha uma isenção, parece, de IPI, para adquisição de veículos, não foi isso? Exatamente. O senhor esteve aqui conosco fazendo um contraponto, nos auxiliando, e a sua bagagem é muito grande, eu te conheço há alguns anos, né, doutor? E não tinha como a gente fazer um programa para falar sobre inteligência artificial que não fosse com o senhor para poder tirar um pouco de dúvidas, inclusive, que eu tenho, tá? Eu fico grato, espero ser útil para o Rui e para toda a audiência do programa Ponto de Vista. Antes, professor Marcelo, só para te apresentar, quem não teve a oportunidade de vê-lo no outro episódio, foi bem no comecinho aqui já desse nosso formato do Ponto de Vista, né? Até te agradeço por ter aceitado o nosso bate-papo aqui lá naquele início e agora que está aqui novamente. Professor Marcelo Xavier, advogado, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Previdenciário, professor de prática jurídica, professor de segunda fase da OAB e mentor de inteligência artificial para advogados. Isso aí. Então, não só o exercício da advocacia, mas a profissão, o labor de ensinar faz parte da sua trajetória. Está no meu DNA, né, em vários aspectos da minha vida. Então, fui professor de informática quando eu trabalhei nessa área, então todo ramo que eu trabalhei tenho que estar colaborando, ensinando, porque quem ensina aprende duas vezes. Sim, e eu não posso deixar passar a oportunidade, inclusive, de até falar que só foi meu professor de segunda fase da OAB. Verdade, e o melhor aluno que eu tive, sem demagogia. De repente, a nota lá pode ter até ajudado isso aí, mas eu agradeço todo o empenho, a gente teve uma troca muito bacana naquele período e o ensinamento foi muito útil. Obrigado, viu? Então vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema, né? O nosso tema que é a inteligência artificial. É fato que muitos advogados com essas notícias se sentiram ameaçados pelo avanço da inteligência artificial e que ela poderia tomar a sua profissão. Na sua visão, isso pode acontecer de fato ou a gente está aí diante de uma oportunidade de crescimento no mercado? Então, Rui, eu sempre fui entusiasta da tecnologia desde que começou o lançamento do ChatGPT, toda a especulação. Já comecei ali a fazer testes e comecei a acompanhar desde o início as plataformas especializadas em direito no ramo de inteligência artificial. E sempre tem essa questão da quebra de tabu quando há modificações no mercado. Vamos pegar o exemplo da advocacia. Primeiro fazíamos as peças papel e caneta. Aí veio a máquina de datilografia. Aí o advogado mais antigo começou a dizer, não, bom mesmo é advogado que escreve no papel. Datilografia não é nem processo. Passa-se os anos, vem o computador. Aí quem datilografava, não confio nesse negócio que fica salvo não, tem que ser datilografado e armazenar o arquivo. Depois uma quebra de tabu com os processos eletrônicos, a mesma coisa, será que isso vai dar certo?
E sempre que a tecnologia evolui, há o desespero de qualquer categoria. A inteligência artificial está impondo medo em muitos profissionais, principalmente os que trabalham na área, né, intelectual. E o advogado não fica de fora. Então, quando veio a inteligência artificial para falar de vai substituir, vai fazer peticionamento, as pessoas entenderam isso como ameaça, enquanto deveriam entender como um avanço pro advogado, assim como foi o computador em relação à máquina da datilografia, assim como os autos eletrônicos em relação aos processos físicos, assim como, graças a Deus, as audiências telepresenciais, que têm ajudado muito a produtividade, principalmente na sociedade tão corrida. Em um grupo de comissão aqui de Goiás, eu vi um advogado escrever a seguinte frase: jamais me renderei à inteligência artificial, porque o advogado que usa ChatGPT é atestado de burrice. Só que eu, Data Vênia, acho que a falta de inteligência no sentido é não utilizar uma ferramenta que vai aumentar a produtividade, a qualidade de vida e a captação financeira para o escritório de advocacia. Então, sim, já vou deixar meu ponto de vista: advogado não será substituído pela inteligência artificial. Ela veio para melhorar as petições, aumentar a produtividade, reduzir tempo em análise de dados. Porque, em suma, o que a inteligência artificial ela faz? Nós já tínhamos no Word a correçãozinha ortográfica lá. Aquilo é inteligência artificial, ela está te ajudando, mostrando. Você errou, doutor, você errou, doutora, corrige aqui, estou gritando de vermelho. Certo. Da mesma forma, nós tínhamos os blocos, não sei se é da sua época, mas comprávamos 5.000 modelos de petição. Certo. Aí tínhamos o quê? Ficar lá pesquisando. E hoje nós temos uma ferramenta que não só faz o modelo, como ela extrai dados, melhora a produtividade, porque já peguei processo para fazer uma contestação que já estava com 900 páginas lá de tanto despacho. Então você coloca isso numa plataforma, ou no ChatGPT ou no Gemini para análise, o que você gastaria 2, 3 dias, você tem em poucos minutos. Então, o meu posicionamento em relação à inteligência artificial, ela não vai, nem no futuro próximo, substituir o advogado. Certo, então eu já ia perguntar aqui como que essas ferramentas da inteligência artificial já estão sendo utilizadas, como é que são as práticas, já deu uma pincelada aqui para a gente poder aprofundar nisso. Correto. É interessante o ponto que o senhor trouxe, professor, ao passo de que inteligência artificial não é uma realidade tão recente quanto se pensa. Ao se observar essa pequena questão do corretor do Word, a gente já está falando de uma inteligência artificial que existia há anos atrás, há décadas atrás, e que auxilia na produção de textos, né? A cópia, de repente, de um modelo de petição, ao passo que esse colega advogado disse que o uso da inteligência artificial é atestado de burrice, não, se ele copia um modelo de petição que ele próprio fez, então ele também está deixando de repente, de usar a sua inteligência em produzir um conteúdo e está colocando. Mas quando a gente fala do uso da inteligência artificial, em que teria que ter uma análise de 2, 3 dias daquele monte de processo, e agora em poucos minutos tem essa análise, a gente pode pensar em uma redução no mercado de trabalho. Há exemplo de que um escritório que é contratado para fazer uma análise de um processo longo, ele usaria ali alguns colaboradores, dividiria, cada um faz uma análise, traz um resultado, e agora com o uso da inteligência artificial, essa mão de obra ela fica meio que desnecessária, né? A inteligência já trouxe. Já tem esse impacto direto no escritório? Eu acredito que justamente pela dificuldade dos advogados, e vou ser bem sincero aqui, eu faço treinamento de inteligência artificial e às vezes nós pensamos que a nova geração tem muita aptidão à tecnologia, em computadores, e não tem. Eles têm aptidão a usar o WhatsApp, a TikTok, a Instagram, a redes sociais. Você coloca num estagiário ou até um advogado, e estou falando dos novos advogados 25, 35 anos, é os que têm mais dificuldade na hora do treinamento, para utilizar o notebook,
infelizmente até o Ctrl+C e Ctrl+V, você fica surpreso com a deficiência que tem nos profissionais para manipular e saber dar um prompt, dar um comando para fazer essa análise. Então, essa questão que os escritórios estão sentindo, demissão de advogados, eu ainda não sinto nesse momento. Primeiro, porque muitos têm resistência a utilizar, acham que eles estão se enganando, estão fazendo uma fraude quando faz uma petição utilizando inteligência artificial. Há uma necessidade de treinamento para advogados, para estudantes de direito no mercado. E quando analisar o dado, eu acredito que não vai ter a demissão, porque o escritório de advocacia, acredito que ele não tenha, nem nos grandes escritórios, uma pessoa apenas para fazer análise do processo. O que vai acontecer é que essa pessoa, isso é meu ponto de vista, que a pessoa que fazia essa análise demorava muito mais tempo, ele vai conseguir automatizar as tarefas, fazer essa análise e partir para o peticionamento e outras tarefas do escritório. Porque de fato a inteligência artificial ela faz análise de dados, mas ela precisa de uma revisão constante desses dados que ela fornece. Então o profissional, eu respeito a divergência, mas o profissional que ele fazia lá 3 dias fazer um relatório jurídico, ele consegue fazer, por exemplo, em meio-dia, ele vai ter que analisar a congruência do resultado e dar um parecer do ponto de vista jurídico. As nuances legais, a inteligência artificial não consegue captar. As questões da humanização, o ponto de vista do advogado, a análise de documento, no sentido do parecer seguro para o cliente, isso ainda a inteligência artificial não faz e ainda vai demorar muito tempo para conseguir. Certo, só está avançando as minhas perguntas aqui, mas vamos lá. Essa análise de dados que a inteligência artificial faz, o senhor tocou o exemplo aqui como ChatGPT, existem outras plataformas como Gemini, a Legaltex, aí tem essas plataformas, só rapidamente, essas plataformas como LawX, Advogiar, a Adapta.org, na verdade elas são agentes de IA, né? Eles pegam a base do ChatGPT, da Anthropic, da Gemini e faz um site mais intuitivo, que em vez de prompts você preenche formulários, mas tem uma biblioteca e utiliza a mesma plataforma. Então elas não são inteligências independentes, né? Utilizam essas grandes plataformas para gerar essas petições e outros recursos. Certo. Então essas ferramentas hoje elas fazem essa análise de dados. Como que é a tratativa desses dados pelo profissional? Ele, ao pegar esses dados, ele pode confiar 100% naquilo que está ali? Essa, eu acredito que é uma dúvida geral. A gente já vê algumas notícias de magistrados, desembargadores, juízes no geral, corrigindo advogados que estão utilizando a plataforma e parece que ali surge jurisprudências que não existiam, leis, citações de leis que não existem. É fato isso? Fato. E quando eu comecei a testar a inteligência artificial, tem 2 anos, nós vimos que os erros eram maiores, mais recorrentes, hoje diminuíram, mas continuam. Nós tivemos um caso recente de uma jurisprudência inexistente em Santa Catarina. Mas não é somente advogados que têm feito isso. Magistrados e analistas também têm proferido sentenças de despachos feitos por inteligência artificial, porque com a prática você conhece um texto que é redigido por inteligência artificial e por advogado. Por melhor que seja o advogado, você sente as nuances ali, você sabe diferir. E inclusive com erros assim horrorosos na sentença, que não faz nem relação com o caso. Eu vi agora recente, um colega meu me mandou um despacho em que fala que a procuração não era específica, e ela é específica, e claramente ela foi utilizada com inteligência artificial porque ela difere de todos os despachos da mesma vara. Então o cuidado tem que ser dos dois lados. Por quê? Por isso que eu volto novamente a dizer que a inteligência artificial não consegue ainda substituir o advogado. Toda peça, todo relatório tem que ser revisado. O que vai acontecer é que em vez de você fazer do zero toda a base, agora você vai revisar um trabalho. Ela inventa jurisprudência, ela inventa número de processo, ela erra incisos, ela erra legislação, ela cita doutrina e fala que é do Fred Didier sem ser dele.
E já vi isso de forma recorrente. Então, no treinamento, o que precisa para o advogado, ele utilizar para aumentar a produtividade e utilizar outras ferramentas para poder conferir. Principalmente questão de jurisprudência. Tem plataformas que já linkam jurisprudências, mas é necessário ir lá na biblioteca do STJ, do TST e confira o número, ver se aquela jurisprudência existe. Outro caso que eu preciso ressaltar, de um juiz aqui de Goiás, que na sua sentença tinha uma jurisprudência, processo meu, que não existe. Eu fui conferir e ali eu disse, esse juiz utilizou inteligência artificial, jurisprudência inexistente. Criou uma jurisprudência. Você trouxe aqui alguns problemas grandes que a inteligência artificial traz, né? A gente pode pensar só na solução. Ela trouxe alguns problemas enormes aí dessa produção textual fictícia. Por que a inteligência artificial faz isso, se a intenção ela é auxiliar, inclusive para ferramentas próprias de auxílio à advocacia? Verdade. Se nós estamos falando de inteligência artificial, de análise de dados, poderíamos deduzir o quê? Que a matemática, o raciocínio dessa inteligência seria exata. A gente até pensa, porque ele não busca na internet e corrige. Inclusive o ChatGPT hoje tem lá a opção busca na web, para você fazer uma pesquisa mais profunda que o Google, a inteligência artificial mais antiga que nós conhecemos na internet, faz há muito tempo. O que ocorre é que, vamos pegar o exemplo do ChatGPT. O ChatGPT tem a versão gratuita, o ChatGPT 3.5. Ela tem respostas limitadas, um treinamento limitado, ele te fornece um produto de menor qualidade. Para que você tenha um produto, um resultado da inteligência artificial mais certeiro, você precisa pagar o ChatGPT 4.0. Agora estão liberando outras versões. E mesmo essas versões, elas necessitam de revisão. Primeiro que nós não temos uma base de dados 100% brasileira, exemplo. Então, ele faz uma busca, um treinamento dessa questão do direito e como ela é genérica, não é específica, ela vai errar. A inteligência artificial, ela, numa versão gratuita, ela tem um raciocínio extremamente limitado. O próprio manual da OpenAI, ela afirma que tem que ser revisado porque ela vai cometer vários erros. Existe o chamado alucinação da inteligência artificial, ela confunde dados. Certo. E aí você paga para melhorar, mas não significa que vai ser 100%. Então precisa revisar. Essas plataformas específicas do direito que nós temos hoje, a pioneira é a Advogiar, né? Foi a primeira a lançar, agora nós temos outros. Ela está treinando com petições, com legislação, e mesmo assim elas não são 100%. É um processo demorado, porque nós estamos falando aí de uma infinidade de dados que têm que ser processados, né? E nós sempre achamos que a tecnologia está mais à frente do que realmente ela está. Óbvio que nós chegamos hoje num ponto muito bacana, mas vai melhorar muito. Por exemplo, os filmes antigamente. Nós tínhamos que em 2000, 2010 já teríamos carros voadores e nós estamos em 2025 e não é realidade. Então, para você ter uma inteligência artificial melhor, você vai ter que investir muito mais dinheiro. E hoje, a OpenAI lançou o quê? Os agentes de IA, que agora você pode treinar eles, né, para que melhore essa questão da legislação brasileira. Está em andamento, está contínuo. O Jus Brasil agora lançou também a própria IA para unificar com a questão de pesquisa e jurisprudência. Acredito que nos próximos anos será melhor, mas nunca será 100% nesse sentido. Ótimo. Antes de a gente continuar aqui, eu vou até dar um recadinho para quem está nos assistindo e que envolve tecnologia para o advogado. Você, advogado que está nos acompanhando, minha mensagem aqui é para você. Existe uma inteligência artificial, na verdade um aplicativo, que ele resolve um problema que você tem no seu escritório, eu tenho certeza, que é o da comunicação com o cliente quanto ao andamento do processo. Aquela enxurrada de ligações. Doutor, como está o andamento do meu processo? Todos os dias, e tem clientes que ligam constantemente. Essa plataforma resolve o seu problema. Ela notifica na tela do celular do seu cliente o andamento do processo dele e cessa essas ligações. É o app do advogado. Para conhecer a plataforma, acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online. Professor, a inteligência artificial e a utilização pelo humano pode ter um embate ético
aí, né, do limite em que isso pode ser utilizado ou ir de forma ilimitada. E inicialmente também o senhor nos trouxe já um ponto importante do uso da inteligência artificial, que ela não carrega consigo, que é a humanização. O ser humano, ele tem o seu detalhe, o seu sentimento, que os dados não têm sentimentos, e isso é por muitas vezes colocado no processo. Como é que o senhor vê essa utilização da ferramenta com o aspecto ético e humano para a advocacia? Nesse ponto, Rui, eu entendo que a inteligência artificial, como a gente está falando de quebra de tabu, né, os tribunais superiores já têm as suas próprias inteligências artificiais, STF, STJ, ST, alguns tribunais de justiça e tribunais regionais do trabalho também têm inteligência artificial própria, que é para triagem e confecção de votos e acordos. Temos essa questão que tanto do advogado fazer a peça e ter as nuances legais, a humanização, e tanto o julgamento. É preciso estabelecer limites, como o CNJ já está, né, estabelecendo critérios para o uso da inteligência artificial nos tribunais. Essa questão do uso da inteligência artificial em questão dos dados sensíveis, eu sempre recomendo advogados não inserir dados de clientes na inteligência artificial confiando que tem toda a proteção, porque pode haver vazamentos. Então troque os nomes e documentos e pegue apenas o modelo, né, para evitar determinados transtornos, porque há um risco. Mas os limites têm sido paulatinamente estabelecidos pelo CNJ e ainda vamos ter muito que aprimorar, porque estamos diante hoje de situações que você manipula um vídeo em questões de provas digitais, você manipula um vídeo, você manipula um áudio, tanto que é uma preocupação do judiciário em que cada áudio, vídeo, até mesmo prints de WhatsApp tenham a sua autenticidade atestada, né? O ato notarial, e tem outros sites agora que estão fazendo verificações. Então ainda vamos, assim como a inteligência artificial, ainda vamos ter que evoluir muito nessa necessidade de regulamentação dos limites do uso da inteligência artificial, o que já está acontecendo para os tribunais em relação aos advogados. Então, o que eu aconselho a advogados? Dados sensíveis, não alimente, né, as plataformas com dados sensíveis, e tenham cuidado de revisar as suas peças para que você não seja advertido por jurisprudências inexistentes e até mesmo levar multa por litigância de má-fé por causa disso. E quanto à entidade de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela já tem posicionado alguma coisa? Você já tem observado alguma ação, alguma comissão específica que tem tentado orientar os advogados ao uso da inteligência artificial? Então, eu tenho visto, particularmente, o AB Goiás, por exemplo, lançou inteligência artificial agora para o peticionamento administrativo no portal. Um grande avanço, o que eu tenho visto... A plataforma própria da OAB para atender os advogados em procedimentos administrativos. Exatamente, vai melhorar o peticionamento, né? Vai auxiliar a peticionar e ajudar, né, nesse peticionamento de situações administrativas dentro da própria ordem. O presidente Rafael Lara, já vi ele estimulando muito o uso da inteligência artificial. Recentemente teve um congresso, foi sediado lá no TRT 18, em que ele e a Tupinambá fizeram uma palestra sobre inteligência artificial. Então, há um incentivo para o uso. A OAB Nacional não tem acompanhado muito de perto, mas eu vejo algumas seccionais que estão realmente investindo, fazendo parcerias, inclusive com plataformas específicas, para que os advogados aprendam a utilizar, seja ChatGPT ou qualquer outra plataforma, em benefício para o avanço da produtividade, né? Pensar que é uma profissão estressante. Então, o incentivo para utilizar a inteligência artificial não é para fraudar, não é para se negar a própria inteligência, ao contrário, você estuda com a inteligência artificial, você aprende, você ensina ela a trabalhar, e nesse processo de treinamento para melhorar as petições, você também vai estar aumentando o seu conhecimento. E tem já até essa parceria com plataformas que já utilizam inteligência artificial, não é de hoje, né? A OAB Goiás tem uma parceria com o Jus Brasil, por exemplo. Sim, e o Jus Brasil é uma plataforma que utiliza inteligência artificial. Você digita... Para pesquisa de jurisprudência, para poder puxar uma frase lá, aparece centenas de jurisprudência e faz um filtro, inclusive, quanto à comarca. E agora está tendo resuminho embaixo, né? Está melhorando, mostrando o que é aquela jurisprudência. E falando em jurisprudência, a inteligência artificial não é só para peticionamento. É para você analisar se está na dúvida se essa jurisprudência é cabível ou não no meu processo.
automatizar outras tarefas dentro do processo do escritório, seja o advogado autônomo, seja os grandes escritórios, muitas funcionalidades que podem ser utilizadas para a produtividade. Inclusive, você tem um estagiário de direito e você entrega um relatório e ele não sabe que direito ele extrai. Ele faz uma pesquisa ali na inteligência artificial, quais os direitos que ele pode extrair para o cliente. O advogado vai revisar e assim ele vai aumentar a produtividade. Excelente. Vou fazer uma pergunta meio óbvia, mas eu não posso deixar de passar sem fazer. Você acredita que pode haver um freio dessa inteligência artificial e um retorno ao peticionamento apenas manual? Ou isso é um caminho sem volta? Rui, eu acredito que é um caminho sem volta, principalmente porque os tribunais superiores têm utilizado a inteligência artificial desde a triagem, desde os analistas, desde desembargadores e ministros, não só para analisar, né, os processos que chegam para julgamento, mas para emitir, né, para poder fazer os votos em si, para analisar contradições. Então eu acredito em um caminho sem volta. Tende a que o advogado que não se adaptar a essas novas realidades. Porque teve advogado que ficou aí dando birra quando foi autos eletrônicos. Agora vai ter que se atentar a essa nova realidade. Que os tribunais utilizam a inteligência artificial para fazer a triagem do seu processo, inclusive para verificar se os temas são repetitivos, para poder fazer a distribuição. Então, o advogado que hoje não for ter um mínimo de treinamento para a inteligência artificial, ele vai sofrer, ele vai perder clientela, porque o cliente vai querer um advogado que consegue tirar aquela inicial que ficou 10 dias lá empoeirando. Ele vai querer o advogado que ele faz ele em 2, 3 dias a petição está protocolada. É uma pergunta que tinha a fazer exatamente isso. É um avanço, a tecnologia está aí e tem exemplo de repente do colega que o senhor trouxe inicialmente, falando que seria uma falta de atestados de burrice utilizar, e está indo contra algo que é difícil você lutar contra, porque muitos irão. Qual que é a sugestão, qual que é a dica para o advogado que hoje está no mercado e está vendo a inteligência artificial avançando? O advogado hoje, ele precisa fazer um mínimo de treinamento de inteligência artificial. Inclusive, existem treinamentos online, instituições que fazem treinamentos específicos para advogados, tem mentores específicos, como eu também faço treinamentos específicos para advogados que têm dificuldade em trabalhar com a informática em si, quanto mais no entendimento de inteligência artificial. Mas o mínimo, o advogado hoje, desde que ele esteja estudando direito, o advogado que saiu da faculdade, aquele de longa data, precisa saber o mínimo de inteligência artificial. Primeiro, para identificar problemas de peças da parte adversa. Utilizou a inteligência artificial, às vezes a peça não tem nada a ver com nada e você sabe identificar que ele está utilizando seu mínimo de revisão, como já aconteceu comigo na causa trabalhista sobre acidente de trabalho. Eu olhei aquilo e falei, excelência, seria cômico se não fosse trágico a petição utilizada pela parte adversa. Então ele tem que treinar para ele verificar erros da parte adversa e para ele aumentar a sua produtividade e não ficar obsoleto. Assim como ficou obsoleto o advogado que apenas escrevia no papel. Perdia tempo, muito tempo escrevendo, um desgaste físico muito grande, enquanto os outros estavam acelerando, digitando, né? E hoje a qualidade de vida do advogado. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar revisando, mas você vai evitar muitos transtornos. E além de saber usar o ChatGPT, ou Gemini, ou qualquer outra plataforma, é necessário também fazer um treinamento para fazer o ajuste fino dessas petições, o ajuste fino dos relatórios, de contratos, pareceres jurídicos, utilizando a própria inteligência artificial a seu favor. Então, se o advogado hoje ficar também só na base de prompts para fazer modelos, ele vai ser ultrapassado por advogados que já analisou, fez análise de dados da peça dele, fez a jurimetria, analisou a possibilidade de êxito, analisou como os tribunais estão se posicionando em relação àquela peça, e ele vai estar achando que precisava de uma grande equipe, de contratar uma grande equipe, e hoje ele tem uma ferramenta que vai auxiliá-lo, assim como um grande escritório já faz há muito tempo. Certo. Não quero especificar cada um desses pontos, né, porque nosso tempo aqui não dá, mas o senhor até falou sobre a utilização da ferramenta para o uso da jurimetria.
Tem gente que tem colegas aí que não sabe, né? O que seria, como é que seria a utilização dessa plataforma para isso? Você analisar, você tem um caso que é controverso. Vou pegar na seara trabalhista, você pega um caso controverso e você não tem uma legislação que está sendo aplicada. Não é à toa que saiu agora as teses do TST, né, para pacificar alguns pontos no direito do trabalho e processo do trabalho. Por exemplo, a questão da declaração de hipossuficiência ser suficiente para conceder a gratuidade da justiça para o reclamante. Anos e anos, né? Aí o advogado, ele sai da faculdade hoje e ele não tem conhecimento disso. Então ele vai fazer uma análise da inteligência artificial dos julgados, primeiro do tribunal de origem e do TST, apenas a título de exemplo. Então, na jurimetria ele vai ver quantas jurisprudências foram favoráveis, qual é a base de fundamentação dessas jurisprudências e quais a chance de êxito que ele tem no eventual recurso. Isso para mim é sensacional, para você passar horas e horas lendo jurisprudência e você agora vai ter isso. Você consegue analisar e você consegue fazer o risco processo até mesmo antes de começar uma petição. Certo. Porque nós temos, né, o lema que o advogado é o primeiro juiz da causa. Sim. Então você pega aquela causa e você vai fazer uma análise da possibilidade de êxito com base nas jurisprudências. Interessante. Então, me corrija se eu tiver entendido errado, mas ao que me parece, a inteligência artificial e o uso dela pelo advogado é como que fosse uma educação. Exatamente. É uma ferramenta de educação à utilização na advocacia, ao exercício da advocacia. Exatamente. Ela não advoga sozinha. Inclusive, como falamos de alucinação de inteligência artificial, muitas vezes se faz uma petição, por exemplo, impugnação, e ela começa a defender a outra parte. Na metade da petição, então se você não revisar e treinar ela, e quando você tem uma conta paga, aqueles treinamentos vão ficando, né, já armazenados, o histórico, ela começa a peticionar conforme seu estilo. Então você vai auxiliando, vai treinando e ela te fornece informações preciosas, nuances que ela não vai ter, mas ela te ajuda, uma escada para você melhorar o seu processo, muito mais do que revisão ortográfica. Estou pontuando aqui algumas situações que também não vai dar tempo de falar tudo, mas muito mais do que fazer modelo de peça, do que fazer os fatos, do que extrair os pedidos. Existem muitas possibilidades de inteligência artificial para melhorar a produtividade do advogado, que deve treinar seus estagiários, que deve treinar os advogados associados, e isso vai voltar como retorno financeiro e mental para aqueles que hoje estão estafados na nossa nobre profissão. Certo, muito bom. E quanto à perspectiva da advocacia no futuro, imaginando aí esse exemplo de como que a gente vê o avanço tecnológico ao longo dos anos, como é que você imaginaria a advocacia daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, por exemplo, com o uso da inteligência artificial, o mercado? Como é que você já consegue enxergar ele para os profissionais que estão ingressando agora e para aqueles que estão aqui e estão receosos do uso dessa tecnologia? Eu acredito que 10 anos, né? Não posso dar uma de mandinar aqui nesse sentido, mas não terá uma alteração tão substancial. O advogado continuará sendo advogado, o sistema, mas vai ter a evolução da legislação, né? Limitações, ética, matérias nas faculdades, treinamentos nas faculdades da inteligência artificial. Acredito que teremos ferramentas para aumentar a produtividade, principalmente em questão da celeridade do judiciário. Quanto a matérias na faculdade, a gente até pensa, né, pois passos de formiga que são inseridas as matérias na graduação. Por isso que eu falo de 10 anos. Pois é, recentemente que a segunda fase da ordem trouxe direito eleitoral, previdenciário, coisas que não existiam e são direitos aí há muitos anos. Agora que está sendo discutido a instituição de processos legislativos e com matérias obrigatórias nas graduações. E não existe país sem legislação, não existe uma nação sem lei, e os advogados não são treinados a estudar a legislação, os processos que geram as leis. Então, pensar até em matérias na graduação de uso de inteligência artificial, a gente joga até isso de repente mais no futuro, mais a distante.
Professor Marcelo, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, é muito curto, mas parece que aos bastidores você tinha falado comigo uma questão relacionada à utilização de token, né, com a inteligência artificial. Sim, porque você perguntou sobre a questão da limitação e erros, né? Uhum. Existe um custo mesmo para a versão gratuita que a OpenAI ou qualquer outra plataforma tem para fornecer aqueles dados. Então eles limitam a quantidade de tokens, que são os caracteres. Por isso que muitas vezes você pensa, me dá uma inicial trabalhista, faz isso e isso. Aí vem uma peça super resumida. Certo. Porque, quase que 3 parágrafos. Exatamente, porque ela é limitada, porque existe um gasto para cada token, para cada peça. Então isso ainda não vai evoluir, porque nós estamos falando de mercado. Certo. Então, quanto melhor você querer uma IA, você vai ter que pagar mais caro. Essas plataformas que oferecem acesso ilimitado, elas estão oferecendo a parte do ChatGPT, mas numa versão inferior, limitada. Mesmo que seja o ChatGPT 4, vai vir com tokens limitados para não ter um custo elevado. Então, por isso que as respostas vão ser sempre concisas e é preciso aprender o ajuste fino e fazer que a IA trabalhe em seu favor. Então não adianta alimentar ali com alguns fatos, algumas informações das partes e achar que a IA vai trazer uma peça de 13 laudas, 15 laudas. Isso não vai conversação persuasiva não. Então por isso que eu falo que nesse momento e no futuro próximo ainda não teremos uma substituição. Ela então te entrega basicamente um modelo ao qual você irá trabalhar com algumas teses já. E aprender a fazer ela trabalhar e extrair resultados melhores, porque vai ter que pagar. Tanto que quando você usa a versão gratuita, 4, 5, 6 perguntas ela fala. Ela te dá o atestado de pobreza e fala, você precisa pagar para melhorar os resultados. Por isso que vamos ter erros recorrentes e não é à toa que sempre está essa corrida aí de DeepSeek na China, Alibaba tem uma nova inteligência, sempre falando, a minha é melhor, a minha é mais inteligente, tem menos erros e ainda vamos essa corrida aí por muito tempo. Interessante. Professor, então antes de a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem aos advogados que estão nos assistindo, aos já de carreiras que estão iniciando, sobre a busca da utilização da plataforma ou ao conhecimento sobre isso, por mais que alguns ainda estejam um pouco comedidos em utilizar, mas como que ela pode se envolver ou conhecer um pouco mais sobre isso e tomar sua decisão de utilizá-la. Então, meu conselho para todos os advogados e advogadas, nobres colegas, é que procure um treinamento mesmo que básico em inteligência artificial, entender como fazer prompts, como melhorar a produtividade, porque se tribunais superiores já utilizam inteligência artificial para melhorar o desempenho, quanto mais nós operadores do direito, que também tem uma tarefa árdua, né? Geralmente o advogado autônomo, ele é o que peticiona, ele é o que faz audiência, ele é o que faz sustentação oral, ele que serve o cafezinho para o cliente. Então aproveite a oportunidade ímpar dessa geração que nós temos de acesso, né, até mesmo gratuito, para que você possa fazer um treinamento básico em inteligência artificial, estudar, porque esse também vai ser o futuro, não só de outras profissões, mas principalmente do trabalho intelectual da advocacia. Isso vai te ajudar a melhorar a qualidade de vida e também financeiramente o seu escritório. Certo. E quem está nos assistindo conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, ou o que o senhor comunica sobre inteligência artificial, onde que elas te encontram? No Instagram, né? adv.marceloxavier ou MX Cursos. Você poderá estar aprendendo um pouco mais de inteligência artificial ou fazer parte também de um dos nossos treinamentos sobre inteligência artificial, especificamente para advogados. Certinho. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foi. Novamente pela sua participação, pela colaboração com o conteúdo que é fundamental e atual. Esse aqui é um bate-papo que vai durar muito tempo e novamente já fica o convite para posteriormente conversar um pouco mais sobre isso, aos avanços que a gente for observando do mercado diante desse tema. Eu que agradeço a oportunidade. Fico feliz. Pessoal, e vocês? Muito obrigado novamente pela audiência, muito obrigado pela paciência de sempre. Deixa aqui nos comentários o seu ponto de vista, curta o nosso vídeo, compartilhe com os colegas advogados
que você gostaria de compartilhar um pouco mais sobre essas questões da tecnologia, do avanço da inteligência artificial, e que é importante que aquele colega ou aquele sócio seu que está meio travado quanto a isso entenda o que está acontecendo no mercado. E a inteligência artificial aqui, até professor, não é só apenas para o advogado, mas as profissões, todas as profissões no futuro utilizarão. Estamos falando especificamente desse mercado que tem sofrido e tem tido esse alarde aí do fim da profissão da advocacia. Mas compartilhe e conheça um pouco mais sobre esse bate-papo. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoias.com.br. Siga as nossas redes sociais. O programa Ponto de Vista é _PDV no Instagram. Boletim Goiás em todas as redes sociais e a rede social da nossa parceira aqui, @TC Multimídia, do nosso amigo produtor aqui atrás das câmeras, Lucimar Faria. Muito obrigado pela produção de sempre, meu amigo. A tecnologia sozinha não basta. É a união da tecnologia com as pessoas que faz o avanço do progresso. Tim Cook, CEO da Apple. Uma boa noite e até mais.